Obrigado, obrigado, irmão. Primeiramente, saúdo a todos, né, aqui presentes e também que nos acompanham na videoconferência. É sempre um prazer estar dialogando aqui, enquanto também educador marista que sou, né, e estar debatendo um pouquinho mais uma temática tão importante e tão necessária de debates quanto direitos humanos. Vou tentar debater com vocês a partir de alguns pressupostos, alguns elementos, e a ideia é que após, né, essa explanação que a gente possa estabelecer um diálogo, na verdade, né, que a gente possa sim construir conhecimento utilizando as diversas tecnologias que a gente tem aqui presente, para a gente poder pensar a respeito e construir questões importantes acerca dessa temática tão necessária na atualidade. Eu tenho alguns pontos para a gente poder conversar nesse debate virtual, né? Primeiro ponto é por que falar em direitos humanos na rede marista. Segundo ponto é para que falar em direitos humanos no momento atual, como foram construídos esses direitos e de que forma podemos lutar para materializar esses direitos. Então, a minha fala vai estar relacionada a esses pontos para a gente poder conversar aqui. Evidentemente eu preparei um material, né, que vai estar norteando essas reflexões que eu tenho aqui em mãos, mas todos vocês, como o irmão referiu, vão receber posteriormente, né? Então um material que ilustra um pouco mais essa minha fala da manhã de hoje. Primeiro, né? Por que falar em direitos humanos? Por que a gente está fazendo essa conferência em direitos humanos? Tem tantas questões que a gente poderia estar levantando aqui no momento, né? Mas por que falar exatamente em direitos humanos? E eu gostaria de retomar um pouco mais e olhar para a nossa missão, para a nossa visão e para os nossos valores. Se a gente for olhar, né, a nossa missão, a gente tem foco na formação com cidadãos comprometidos com a promoção da vida. A nossa visão está dito que é a promoção e a defesa da vida, dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, respondendo aos desafios contemporâneos. Isso quer dizer que a nossa visão e a nossa missão enquanto instituição, ela está vinculada diretamente a direitos humanos. Então há uma necessidade da gente poder debater, conhecer direitos humanos, porque muitas vezes a gente atua nesses âmbitos, a gente trabalha com direitos humanos e a gente não tem noção nenhuma que a gente está realmente materializando direitos humanos. Até porque a gente tem uma visão muitas vezes equivocada da concepção de direitos humanos. Então a gente primeiramente precisa se conhecer, a nossa missão, a nossa visão, né, enquanto valores calcados na dignidade da pessoa humana. Isso está nos nossos documentos, isso está na nossa história, desde lá de São Marcelino Champagnat, no momento que olha para o outro, que pensa a dignidade da pessoa humana, a gente está se afinando com o debate de direitos humanos. E no momento atual, a gente precisa, e cada vez mais, eu tenho convicção disso, é atuar numa perspectiva conjunta. A lógica de fragmentação da noção de direitos humanos, a lógica de fragmentação de lutas coletivas, ela é nefasta para o momento atual. E no momento atual, a gente precisa estar conectados e unidos, né, nas nossas bandeiras de lutas, nos nossos ideais, diante de uma sociedade que vem se constituindo de uma forma muito perversa. Então, tá se compreendendo enquanto agentes de direitos humanos que está imbricado na nossa visão e na nossa missão é algo que é fundamental. E para facilitar, né, e a minha fala vai ter norteado por isso, eu gostaria de chamar a atenção que todos vocês receberam, né, esse documento que é Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens, Diretrizes para o Brasil Marista. Esse documento é um documento fundamental, porque ele se constitui uma bússola para a gente poder pensar em direitos humanos. Por quê? Quando a gente fala em direitos humanos, parece algo muito abstrato, parece algo muito distante, parece algo muito teórico, mas é fundamental a gente perceber que direitos humanos não significa somente um papel, uma legislação, até porque a gente sabe que a legislação por si não materializa direitos. A gente sabe que um documento por si só não materializa direitos. O que materializa direitos são relações sociais, são ações práticas, são relações concretas. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando disso. A gente está falando de relações sociais que se materializam em ações práticas, em ações concretas. E esse documento, né, produzido pela rede, muito bem produzido, gostaria de elogiar, inclusive, a produção desse documento. Ele tem ali um norte claro, uma bússola para nos orientar nas nossas ações.
Depois eu vou falar um pouquinho mais desses nortes, porque tem eixos fundamentais, evidentemente. Ele é um documento bastante extenso, que tem uma série de informações que são fundamentais, mas tem alguns nortes que é importante que a gente possa conhecer. Então, essas bússolas de materialização desses direitos. Então, por isso que a gente está falando de direitos humanos hoje. Esse assunto, na verdade, não foi um assunto que foi escolhido de forma aleatória. Ele é um assunto que está na nossa raiz, que está na nossa base, está na nossa função e do carisma humanista. Então, por isso, a importância de estar conhecendo esse assunto, estar se enxergando enquanto também agentes de direitos humanos. E por que falar isso no momento atual? O momento atual a gente está vivendo um contexto de extrema violação de direitos, né? Evidentemente, essas violações de direitos, elas acontecem historicamente, mas na realidade atual a gente pode perceber um acentuamento desse contexto de violação, principalmente em função de uma lógica de naturalização de direitos humanos. A gente vive numa realidade brasileira, num contexto também internacional, de extrema violência, e essa violência muitas vezes são naturalizadas por nós. E muitas vezes a gente vivencia um momento de extremo individualismo que a gente, enquanto sociedade civil, não tem a possibilidade de olhar para o lado e enxergar o outro. A gente naturaliza uma violação de direitos quando eu acho normal que na minha casa está morando uma pessoa sem as mínimas condições de moradia, sem alimentação. Eu acho natural que uma criança está lavando o vidro do meu para-brisa no carro. Eu acho natural que eu ligo a TV e está dito ali que morreram tantos jovens do tráfico de drogas em tal comunidade. Quando eu naturalizo direitos humanos, quando eu acho isso natural, e a gente naturaliza porque isso é cotidiano, isso é banal. A primeira vez a gente pode até se chocar, a segunda vez a gente vai naturalizando isso. No momento que a gente naturaliza, a naturalização de direitos, a naturalização da violação de direitos humanos é a grande violação, é o passaporte para essa violação. Porque se eu naturalizo isso, eu acho normal, eu não vou fazer nada e eu vou acabar olhando para o outro enquanto um objeto, enquanto sujeito perigoso, enquanto sujeito longe de mim, porque eu estou bem. Isso é, a lógica individual que é norteada na nossa sociedade, cada vez mais a gente está se construindo mais individualistas, ela é um passaporte para a violação de direitos humanos e muitas vezes para a violação que a gente vivencia cotidianamente e nem percebe essas violações. Muitas vezes, os alunos que a gente atende nas unidades sociais, nos colégios, sofrem violações de direitos humanos sem muitas vezes se dar conta que são violações. Muitas vezes a gente reproduz violações de direitos humanos sem se dar conta que são violações. E é importante a gente pensar que muitas vezes, em nome do bem, ocorrem as maiores violações. Isso é, muitas vezes a gente não percebe, com as melhores das intenções, a gente comete sérias violações de direitos humanos. Porque a gente não consegue entender e olhar para o outro, muitas vezes. Né? Então é importante a gente pensar isso e pensar no momento atual. Um exemplo, né, desse contexto de violação é um movimento que está crescendo em Porto Alegre, e certamente está crescendo em todo o Brasil, que é um movimento que é o chamado Armas pela Vida. É um movimento que vem crescendo aqui e que diz que, bom, eu tenho que armar a população e essa população, quando necessária, tem que matar, porque isso vai proteger a minha vida. Esse é um exemplo claro, né, de uma lógica de pensar a morte enquanto elemento central de resolução de conflitos. De pensar que eu tenho que matar o outro para resolver. Isso é, de não entender toda a lógica que está por detrás da produção de criminalidade, que é um assunto bem complexo, e que, pelo contrário, se a gente for analisar, né, todos os países do mundo que armaram a população, a gente vai ver um aumento do número de homicídios. A gente vai ver que o Estatuto do Desarmamento no Brasil, ele reduz o índice de mortalidade. O que quer dizer quando eu quero armar essa população? O que eu quero dizer quando eu quero colocar uma lógica de acabar com o outro, de matar o outro? Isso é, essa naturalização de direitos humanos. E uma lógica totalmente equivocada de pensar em direitos humanos, porque pensa que direitos humanos é o direito da defesa do bandido. Isso é uma concepção totalmente equivocada na ideia de direitos humanos que a gente vai retornar depois. Além disso, é muito importante a gente pensar que momento atual a gente está vivendo hoje.
E a gente tem, na verdade, na questão contemporânea, diversas questões que vão acabar aumentando o contexto de violações de direitos humanos. A gente tem, em primeiro momento, uma retração de direitos. Né? A gente está vivendo hoje uma retração de direitos fundamentais que são conquistas históricas. Então é importante a gente pensar que nenhum direito é dado. Os direitos humanos, quando a gente fala em direitos humanos, a gente não está falando que alguém resolveu um dia acordar de bom humor e escrever uma declaração de direitos humanos ou escrever uma constituição que as crianças e adolescentes têm garantia disso, daquilo. Não. Todo o direito ele foi um resultado de lutas históricas. E o que a gente está vivenciando hoje na realidade brasileira é uma destruição de direitos feita, sim, por vias legais, muitas vezes, com um discurso de redução de gastos do Estado. Entendendo questões fundamentais de políticas públicas, de proteção social para crianças, adolescentes e jovens, do direito à educação como sendo gastos desse Estado e não investimentos desse Estado. Isso é, quando a gente fala em ações concretas, em políticas públicas, em direitos, a gente não está falando em gastos estatais. A gente está falando em investimento estatal. E daí é importante a gente olhar todas as experiências internacionais bem-sucedidas na lógica de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico de um país. Todos esses países investiram em questões centrais, estratégicas, e uma delas, a questão da educação, que para nós é muito cara. E o que a gente está vivenciando hoje é um contexto de violação de direitos, de retração de direitos, o que vai impactar diretamente numa ampliação de desigualdades sociais. Isso é fato. E a gente pode perceber que o Brasil hoje é um dos países com maior índices de desigualdade social, e não é por acaso que ele é ele tem os maiores índices também de violência, de criminalidade e de mortalidade. Uma das questões, a gente não pode descolar essa realidade. A desigualdade social, o aumento da desigualdade social está diretamente relacionada com o aumento de violência. Isso quer dizer que eu não vou resolver violência armando a população. Eu não vou resolver violência colocando mais policiais. Eu acho fundamental, segurança pública, policiamento, sim. Mas, para além disso, eu tenho que investir em saúde, em educação e uma série de questões. Isso é, eu tenho que investir a partir da lógica de direitos humanos. Um país que não tem o afinamento com o discurso, a perspectiva dos direitos humanos, que por sinal está na nossa Constituição Federal de 88, isso é, não é algo de um direcionamento de um governo X ou Y, não. É um direcionamento de Estado legal que está na Constituição de 88. E o país que descola disso, ele tem uma tendência a aumentar essa área da violência. Diversos estudos demonstram que há uma diminuição de mortalidade no momento que tem um aumento de políticas públicas. Isso é, tu consegue proteger a vida a partir de quê? Principalmente saúde, educação, assistência social e uma série de questões. Né? Então, quando a gente pensa em defesa da vida, em defesa dos direitos, é disso que a gente está falando. E a gente está vivendo um momento que busca, pelo contrário, muitas vezes com o apoio da população como um todo, se retira direitos, entendendo que esses direitos são privilégios, o que é muito complicado. Não são privilégios, são lutas históricas e são responsabilidades constitucionais de um Estado. Quando a gente está falando da seguridade social, do direito à saúde, à assistência social, à educação, à previdência social, a gente está falando sim de um direito que é constitucional garantido por lei. Para além disso, a gente tem uma ampliação do pensamento conservador nessa realidade, né, para entender um pouco mais esse contexto contemporâneo de violações de direitos. E o pensamento conservador é um pensamento muito complexo, muito complicado e acaba se constituindo enquanto violação de direitos humanos, porque esse pensamento conservador, ele geralmente cria um perfil de um sujeito, de um estereótipo que é o culpado, do bode expiatório dessa sociedade. Né? O culpado pela crise, o culpado por X, culpado por Y, o culpado pela marginalidade, não consegue enxergar que é um complexo social, que é uma série de questões que são para além daquilo que aparece, que se constitui nessa lógica de violações de direitos humanos. Isso é, esse pensamento conservador cria uma imagem de um sujeito perigoso que precisa ser violado, que precisa ser preso, que precisa ser punido, que precisa ser morto, muitas vezes.
E muitas vezes esse pensamento conservador cria uma imagem de um jovem negro de periferia como o grande responsável, o grande culpado por uma crise econômica de um Estado, pela marginalidade e que pensa numa lógica de matar. Isso é, o que a gente tem hoje é um contexto de criminalização da pobreza. Então vejam só, essa lógica dessa crise estatal, de retração de direitos, de aumento do pensamento conservador, ele tem, por fim, né, a lógica de uma criminalização da pobreza de forma bastante intensa. E isso a gente, enquanto Rede Marista, a gente vive muito seriamente. Tanto é que, se a gente for analisar dentro desse documento que eu referi para vocês, de direitos humanos, que todos vocês receberam, tem uma série de questionamentos, uma série de perguntas, né, foram respondidos por toda a rede. E uma das perguntas era o seguinte: qual a principal dificuldade apontada em relação à abordagem ou encaminhamentos no caso de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes? E a maioria respondeu que é fragilidade no sistema de garantia de direitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é fundamental que a gente possa pensar em direitos humanos a partir de um sistema de garantia de direitos. Isso quer dizer que as políticas públicas vão incidir diretamente no nosso trabalho cotidiano. Por isso que é fundamental a gente estar tendo esse debate, estar tendo essa discussão. Porque se esse sistema de garantia de direitos humanos está falho, isso vai impactar diretamente no nosso trabalho profissional, nos colégios, nas unidades sociais, em todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, é importante a gente pensar, entender essa conjuntura, entender que isso implica a nossa vida e o nosso trabalho para pensar nessa perspectiva de direitos humanos. Isso tudo porque a gente está vivenciando um direcionamento de um Estado que é conhecido como Estado neoliberal. O que é esse Estado neoliberal? É um Estado que ele retrai as suas funções constitucionais, isso é, ele se retira da cena e coloca o mercado enquanto instância central que vai resolver todas as questões, e que a percepção da política social como um gasto e não como um investimento estatal. Essa lógica é a lógica do Estado neoliberal, que retira suas funções. E ao retirar suas funções, há um contexto extremo de fragilização de direitos humanos. Porque não é mais investido em algo que é concreto, que são a lógica dos direitos humanos. Porque quando a gente pensa em direitos humanos, a gente tem que pensar em ações concretas da sua materialização. E isso se dá por meio de algo que é fundamental, chamado política social. E a política social, ela se constitui, independente se essa política social ela é executada pelo Estado, pelo terceiro setor, pelas unidades filantrópicas, ela se constitui no elemento de materializar direitos. Como é que eu pego um direito na mão? Eu não tenho como pegar um direito. Esse direito só ele se torna material no momento que eu tenho, por exemplo, o acesso à educação a partir de uma escola de qualidade. Quando eu pego o direito à saúde, no momento que eu vou numa unidade básica de saúde e sou atendido. Isso é, a política social, o conceito de política social é um meio de materializar direitos. E no momento que se fala que essa política social é para pobre, que essa política social é só um gasto, que tem que cortar mesmo, o que a gente está falando? A gente está falando que tem que destruir uma lógica de direitos humanos. Que a gente tem que destruir um sistema de direitos humanos que não é um favor, que é um direito construído historicamente e é pago por todos nós. Porque hoje o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Isso é, a gente deveria ter um sistema de proteção social extremamente desenvolvido. Mas o que a gente tem hoje é um direcionamento de estados que salva banco, mas que prefere fechar postos de saúde. E quais são os interesses que estão em cena dentro desse Estado, e isso nos afeta diretamente. Então, eu não quero falar disso porque isso não faz parte do meu trabalho. Faz sim. Esse documento está apontando que a nossa maior dificuldade quando há uma denúncia e uma violação de direitos é uma fragilização do sistema de garantia de direitos. Por isso que a nossa luta, ela não tem sim a compreensão teórica somente de direitos humanos. Ela não tem que ser trabalhar como os jovens a ideia de direitos humanos. Está para além disso. Está para além de uma luta coletiva nas instâncias de participação, de controle social, de debate, de ampliação de uma lógica de proteção social que vai afetar diretamente as crianças e adolescentes que a gente atende. Né? E quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando do direito de todos os sujeitos. A gente não está falando de somente o direito de sujeito X ou sujeito Y. Somente as crianças e adolescentes atendidas na unidade social. Não. A gente está falando de todas as crianças e adolescentes. Porque a violação de direitos humanos acontece em todo e qualquer espaço.
inclusive naquelas crianças, naqueles adolescentes com alto poder aquisitivo. E muitas vezes as maiores violações, grandes violações ocorrem com os sujeitos, mas eles não aparecem, né? Um caso emblemático, o menino Bernardo, por exemplo. Um menino de boa família, né, na lógica desse pensamento conservador, com boas condições, e sofria grandes violações de direitos na sua própria casa. Isso é, a gente não pode olhar para aquela família que parece um comercial de margarina, feliz e sorridente, e pensar que está tudo perfeito, porque muitas vezes dentro dessa família que ocorrem a maior forma de violação de direitos. Por isso, a gente tem que estar preparado e desconstruir a ideia que direitos humanos é só com a pobreza. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de direitos de todas as pessoas, a proteção social desses sujeitos. Esse pensamento conservador ele se materializa de diversas formas também. Um dos exemplos, né, desse pensamento conservador é a proposta, né, de lei de uma escola sem partido, que de vez em quando ela se representa, né, no âmbito federal, no âmbito municipal, no âmbito estadual, é engavetada, aparece de novo. Isso é, mas o que está dito? Que é isso que a gente está discutindo aqui, são questões que não podem ser discutidas, que são questões ideológicas. Né? De fundo, esse nome capcioso, que é escola sem partido, não quer dizer que a gente não vai poder falar em partidos políticos em sala de aula, até porque já tem legislações para isso. Quer dizer que essas discussões de direitos humanos, de pensamento crítico, de reflexão, são questões que não podem ser feitas dentro do ambiente escolar. Quando são questões fundamentais, porque quando a gente fala em educação e a gente fala de uma educação ampla, uma educação de uma formação humana, a gente está falando também em elementos fundamentais que estão para além de aprender português e matemática, que são fundamentais, evidentemente, mas a gente está falando de formar um sujeito amplo, um sujeito que possa compreender essa realidade. E daí as discussões de direitos, as discussões de gênero, a discussão de acesso à política pública, a discussão de pensamento contemporâneo, o pensamento sociológico, são elementos que são fundamentais que a gente possa discutir. Porque trabalhar com direitos humanos não é somente eu ter essa ideia, é também o grande desafio de que forma eu vou, além de trabalhar, pensar as minhas práticas e ações afinadas na perspectiva dos direitos humanos, também trabalhar junto com aquelas crianças e adolescentes e jovens e construir com eles essa ideia de direitos humanos tão deturpada na realidade contemporânea. Todo esse contexto, né, de uma retração de direitos, um pensamento conservador, ele também tem um contexto de uma violência estrutural que muitas vezes é colocada, jogada numa lógica midiática. E daí o nosso desafio. Eu falava há poucos minutos que é importante que a gente possa trabalhar e rever nossas práticas afinadas numa concepção de direitos humanos, mas também trabalhar junto com as crianças, adolescentes e jovens essa lógica de direitos humanos. Esse é um grande desafio porque, no âmbito da sociedade, principalmente numa lógica midiática, a gente tem um pensamento contrário a isso. Isso é, se a gente ligar a TV ao meio-dia, né, em alguns programas, o que vai ser dito ali? Vai estar falando mal do ECA, que o ECA é somente para proteger bandidinho, vai estar dizendo que tem que matar mesmo, vai ter que dizer que está matando vagabundo. Isso é uma lógica extremamente que não compreende todo o contexto social disso, que não tem a mínima noção do que significa o Estatuto da Criança e Adolescente, que não tem a mínima noção do que significa uma medida socioeducativa. Isso é, que desconhece isso e pulveriza isso a partir da mídia, da televisão, de uma forma que acaba sendo uma propaganda contrária à lógica de direitos humanos. A mídia teria um compromisso também de demonstrar um compromisso social, afinal de contas, ele é também um serviço público, de poder educar também na perspectiva de direitos humanos. Mas quando acontece o contrário, na verdade, né? Numa lógica de destruir uma concepção de direitos. Evidentemente, isso não é nada neutro, não é uma escolha neutra e tem interesses com relação a isso. Porque quanto menos pessoas, né, compreenderem a noção de direitos humanos, mais fraco vai ser uma luta e mais interesses que dominam esse Estado vão ser ampliados, né? Então, o nosso grande desafio é pensar essa lógica de compreender o que é direitos humanos e materializar esses direitos humanos diante desse aumento desse pensamento conservador. E aí é importante a gente pensar o que são direitos humanos, né?
E eu gosto muito de um conceito da Hannah Arendt, que ela vai dizer o seguinte, que direitos humanos não são o dado, mas são construídos. São uma intervenção humana em constante processo de construção e reconstrução. Então, vejam bem, a Arendt vai dizer que esses direitos humanos, eles não são algo, como eu dizia antes, que alguém acordou com vontade de escrever uma declaração e escreveu. Eles são uma construção social. Um construto, né? Um processo contínuo. Então, se a gente pensa que direitos humanos é aquilo que está na legislação, está pronto e acabado, a Hannah Arendt está dizendo que não. Né? E é importante a gente pensar que não. Que esses direitos humanos, eles são inscritos numa arena de disputas. E a todo momento a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, isso é um processo. E a todo momento, esses direitos humanos que estão lá tão bonitos nas legislações, num dia para a noite eles podem deixar de existir. Isso eles não são algo que são dados, eles são uma construção permanente da sociedade. E todos nós somos sujeitos históricos, construímos história, estamos construindo também essa ideia, essa noção de direitos humanos. Ela continua. Compõe um construto axiológico, isso é, uma construção repleta de valores, fruto da nossa história, do passado e do presente, fundamentado num espaço simbólico de luta e ação social. E é isso que escreve a noção de direitos humanos. Nesse espaço de luta, isso é, a gente tem que, a gente tem que deixar de perceber que direitos humanos somente aquilo que está na lei. A lei é fundamental, a lei é importante, porque ela é o primeiro passo num sistema de materialização de direitos, num sistema sistema de garantia de direitos para materializar. Sem a legislação a gente não faz nada, mas ela somente não basta. Ela não é somente uma lei. Ela é um espaço de construção cotidiana. Eu construo direitos humanos a partir de ações concretas no meu dia a dia, na gestão, na minha ação como professor, como educador, como voluntário, enfim, como sujeito, né? Essa construção de direitos humanos no seu dia a dia. Direitos humanos não são categorias abstratas, né? Eles são ações de lutas. Então é importante a gente ter essa noção de direitos humanos. É uma construção histórica, né, que envolve lutas de passado, presente e futuro, e é uma arena de disputas que está todo dia no movimento da sociedade. E todo dia é fundamental que a gente possa compreender, lutar com esses direitos humanos e pensar também a luta, além da nossa ação cotidiana, no nosso dia a dia, pensando nas nossas ações, também pensar em ações que são coletivas. Porque os direitos humanos são construídos coletivamente, mas também por ações individuais e concretas, né? A Chauí tem um outro conceito que eu acho bem interessante para a gente poder também pensar sobre isso, que ela vai dizer o seguinte: a prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é fato óbvio para todos os homens que eles são portadores de direitos. E, por outro lado, significa que não é fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por todos. Isso é, quando a gente declara, a gente fala sobre direitos humanos, a gente não está falando de algo óbvio. Porque a maioria dos sujeitos não se compreende enquanto sujeitos de direitos. Desconhecem esses direitos, né? Lembro muito quando eu trabalhava com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e que eles só foram entender o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no momento que vão cumprir a medida, que nunca ouviram falar. Ou que tinham uma ideia totalmente equivocada dessa ideia de Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é, as próprias crianças e adolescentes, que são os sujeitos dos direitos, desconhecem essa legislação. Quantos jovens que a gente conhece hoje conhecem o Estatuto da Juventude? Eu trabalho com uma disciplina na PUC que a gente aborda o Estatuto da Juventude para alunos de Direito, de Psicologia, de Ciências Sociais, de História, Serviço Social, diversos cursos, e a maioria deles, jovens, nunca tinham ouvido falar do Estatuto da Juventude. O que isso significa? Que os sujeitos que são portadores de direitos no âmbito legal desconhecem esses direitos. Então, um primeiro movimento para poder violar direitos humanos é a naturalização dessas violações. Mas um segundo elemento fundamental de violação é quando os próprios sujeitos não se reconhecem enquanto sujeitos de direitos. E daí é importante pensar, e dos jovens que a gente trabalha, né? Será que eles conhecem o ECA, o Estatuto da Juventude e mais? Além de conhecer isso, de que formas também esses sujeitos se movimentam na sua realidade para a garantia desses direitos?
porque esse direito ele somente é garantido a partir da materialização de políticas públicas. Né? A política pública é um elemento de materialização. E de que forma se faz o debate, se faz a discussão dessa materialização no meu cotidiano de trabalho? É importante a gente também pensar que essa ideia de direitos humanos que a gente tem, muitas vezes, que está lá no documento, essa concepção de direitos humanos é algo extremamente novo. Se a gente for ver, a ideia de direitos já é falada lá desde a Grécia Antiga. Mas a gente pode ver uma luta de uma sociedade, que é uma luta secular, uma luta do dia para a noite, na busca, né, por conquistas de direitos. E a gente tem grandes avanços, retrocessos, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, uma série de questões que são importantes na luta por direitos. Mas a ideia de compreender a concepção contemporânea de direitos humanos é somente de 1948. E se a gente for pensar bem, 1948 foi ontem, né, diante de um prisma histórico. Isso é, a ideia de entender a noção, né, de direitos humanos contemporânea, ela é muito nova. E que noção é essa? A primeira noção é que, na lógica de direitos humanos, numa perspectiva universal. Quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a declaração que inaugura a concepção contemporânea de direitos humanos. Essa declaração ela foi construída em função dos horrores, né, da Segunda Guerra Mundial, pensando numa lógica de uma ideia que todas as pessoas são sujeitos de direitos. Então, o primeiro aspecto dessa ideia contemporânea de direitos humanos é que os direitos humanos eles são universais, isso é, basta nascer para ser sujeito de direitos. Então, e o Brasil, enquanto um país signatário dessa declaração, enquanto um país que na declaração de 88 e somente em 88 se afina com essa ideia de direitos humanos, as declarações anteriores da realidade brasileira não tinham um afinamento com essa concepção de direitos humanos. Então, se a gente tem uma ideia que 48 foi ontem, é uma questão universal, uma questão internacional. Se a gente for olhar a realidade brasileira, somente em 88 a gente tem uma aproximação com essa concepção contemporânea de direitos humanos. Então, a gente tem uma ideia de uma sociedade que é afinada com direitos humanos, numa perspectiva de aparelhos públicos, de sistema de garantias de direitos, muito recente. Então, toda a luta e concepção de direitos humanos, ele é muito recente na realidade do país. E quando a gente fala de criança, adolescente e jovem, é mais recente ainda, que eu vou chegar lá. E aí, essa ideia contemporânea se marca nesse princípio. Primeiro, num contexto universal, isso é, todos os sujeitos são sujeitos de direitos, basta nascer, e numa lógica indivisível. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando que ele só é possível ser materializado, esses direitos só são possíveis de materialização se forem compreendidos como uma totalidade. Isso é, o direito à educação, ele vai ser um direito humano afinado com o direito à saúde, à assistência social, à previdência, uma série de direitos. Isso é, quando há a violação de um direito, há a violação de todos os outros. Por isso, quando eu trabalho na área da educação, eu não posso enxergar somente o direito à educação como aspecto pontual, descolado de toda uma conjuntura social. Eu tenho que conectar esse direito à educação ao direito à saúde, ao direito à assistência social, ao direito a um conjunto de direitos. Porque muitas vezes a criança e o adolescente vai evadir do sistema escolar por diversas razões, que não são implicadas somente na questão educativa, que vão ter relações com a questão de saúde, de território, de relações. Né? Hoje, na realidade de Porto Alegre, na realidade de muitos municípios do país, as crianças muitas vezes são impedidas de ir para a escola em função da dinâmica do tráfico de droga nos territórios, por exemplo. Isso é um exemplo? Mas isso é segurança pública, não é educação. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma totalidade. E uma totalidade implicada. Então, essa é a concepção indivisível de direitos humanos. No momento que eu tenho violado um direito, eu acabo tendo violado todos os meus direitos. Então, essa concepção é a concepção contemporânea de direitos humanos. De uma lógica que é para todo mundo, basta nascer, independente da posição social, classe social, etnia, diferente da declaração do homem, do cidadão. Vamos pensar até no nome dessa declaração, do homem, né? Então, a perspectiva voltada, né, para o gênero masculino, que a questão da escravidão ainda continuava latente. Essa declaração ela é universal e ela é indivisível porque não se fragmenta nessa noção.
foi construído, então, essa declaração se calca na dignidade da pessoa humana e a partir daí é construída uma série de sistemas internacionais para pensar a garantia de proteção social para esses sujeitos. Mas é importante a gente pensar nessa concepção de direitos humanos também mediada com os sujeitos que a gente mais trabalha na nossa rede, que são crianças, adolescentes e jovens. E quando a gente olha para esses segmentos sociais, a gente vai perceber que se constitui no segmento social que mais sofre com as violações de direitos humanos no Brasil. Sem dúvida, esses 3 segmentos sociais, por dados e diversos dados, qualquer dado que a gente for analisar de mortalidade, de violência, de falta de acesso à educação, de pobreza, a gente vai perceber que principalmente com crianças, adolescentes e jovens, esse dado se agrava ainda mais. Se a gente vai falar de pobreza, a gente vai perceber que o Brasil ele tem 17,3 milhões de pessoas pobres e 5,8 milhões de pessoas extremamente pobres. E dentre essas pessoas estão principalmente as crianças, adolescentes e jovens. Com relação à educação, a gente pode ver também um contexto extremamente complexo, né, e de violação de direitos, a questão da educação. A gente pode citar aqui, por exemplo, a educação infantil. O Brasil ele tem hoje apenas 30,4% de cobertura na educação infantil. Isso é um número muito pequeno. Vem ampliando ao longo do tempo, vocês vão receber isso no material que eu preparei para todos vocês, vem se ampliando essa cobertura ao longo do tempo, mas ainda é muito baixo. A projeção de até 2024 chega a 50%, mas ainda é muito baixo tratando-se de uma educação infantil. Com relação à mortalidade juvenil na realidade brasileira, a mortalidade infantil, na verdade, a gente tem ainda dados bastante alarmantes, né? O Brasil está em 19º lugar no índice de mortalidade infantil. A gente aumenta, né? A gente acaba evoluindo muito nas últimas décadas, né? Principalmente em função dos programas de transferência de renda, que tinha condicionalidade de saúde e educação. Isso tem impacto na diminuição da mortalidade infantil, a gente diminui muito ao longo do tempo, mas o Brasil ainda apresenta dados bastante preocupantes com relação à mortalidade infantil. Isso é, o que isso quer dizer? Que os jovens brasileiros, as pessoas que precisam mais de proteção, elas estão tendo seu direito à vida violado muito cedo. Com relação ao tipo de violência, né, a gente pode ter dados do Disque 100 que a negligência ele ainda é o principal fator de violação de direitos de crianças e adolescentes, tendo 72,8% das denúncias, né, denunciadas, trazidas para o Disque 100. Com relação a isso, é fundamental que a gente possa também questionar alguns termos, né? Por exemplo, o termo negligência, ele muitas vezes ele carrega várias conotações. E muitas vezes a gente pode perceber que a negligência ela é sinônimo muitas vezes de uma concepção moralista e conservadora. O que é negligência realmente? Como que essa negligência se materializa? Né? A pobreza não é sinônimo de negligência. De que forma essa negligência realmente está acontecendo? Realmente, né? Existem sim pais que acabam violando seus filhos, que se constituem numa lógica de violação, mas a gente precisa entender mais do que muitas vezes esse termo apresenta. Então é ao mesmo tempo preocupante, mas necessário a gente poder pensar o que se constitui realmente esse conceito de negligência. Né? Só um parênteses, eu oriento uma dissertação de mestrado que aborda a questão do direito à convivência familiar e comunitária, e a gente chega à conclusão que a maioria desse termo negligência é utilizado como sinônimo de pobreza para retirada dos filhos, né, de famílias. Quando o ECA, ele é muito claro que diz que a situação de pobreza não se retira a criança, né, dos seus pais. Então, muitas vezes esse termo ele é utilizado de uma forma extremamente conservadora e que acaba, assim, violando os direitos dentro de um sistema de garantias. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado quando a gente olha para esses termos. Mas, para além disso, é importante a gente pensar
a presença também de violência física e violência sexual enquanto elementos muito presentes na realidade, né, de crianças e adolescentes. E isso é importante a gente pensar. Violência física e violência sexual, ele pode ocorrer em toda e qualquer família, independente da classe social, independente do lugar que está, independente da posição que se ocupa, e isso é importante a gente ter clareza, porque um dos riscos também de compreender direitos humanos é reduzir ele que direitos humanos é somente uma classe social. Não, direitos humanos a gente tem que pensar em uma totalidade social. Com relação à mortalidade infantil, o Brasil ainda, como eu disse, ainda tem destaque, principalmente a região norte. Vocês vão ver nos dados ali, eu preparei alguns dados para a gente poder subsidiar, né, cada uma das regiões que possam se enxergar nesse documento. A região norte ele ainda é uma região com grandes taxas, né, de mortalidade na infância, isso é, a mortalidade até os 5 anos de idade, sem contar, quando a gente fala de crianças, adolescentes e jovens, sem contar na questão da mortalidade juvenil, que é uma grande preocupação para a realidade brasileira hoje, ou deveria ser uma grande preocupação para a realidade brasileira hoje. Segundo o mapa da violência, o Brasil é um dos países que mais extermina jovens no mundo. O mapa da violência traz que a guerra da Chechênia e do Golfo não exterminaram tantos jovens como a gente extermina no ano. Isso é, o que existe hoje no Brasil é um genocídio de uma juventude. E não é qualquer juventude. A gente está falando do genocídio de uma juventude negra e pobre. Os dados são alarmantes quando a gente olha para a realidade. No material que enviei para vocês, terá ali os dados, os gráficos, os índices dessa extrema mortalidade juvenil. E essa deve ser uma pauta fundamental para todos nós que buscamos, né, lutar por garantir por direitos humanos. Quando eu falo sempre de mortalidade juvenil, eu sempre dou um exemplo que eu acho que fica muito ilustrativo, tomando, né, todo o cuidado, porque violências são violências, vidas são vidas, elas não podem se equiparar, e tragédias são tragédias de diferentes naturezas, né? Mas se a gente for pensar algo que foi extremamente chocante na realidade brasileira, né, a realidade gaúcha, de onde eu falo, mas também uma realidade brasileira, foi o incêndio da Boate Kiss. Uma grande violação de direitos que não podem ser esquecidas, que tem que ser lutado para que os responsáveis possam ser legalmente, né, responsabilizados. Mas se a gente for pensar na mortalidade juvenil, a cada 2 dias explode uma Boate Kiss cheia de jovens. E muitas vezes isso não é noticiado. Isso não vai para a mídia. Ninguém fala nada, não tem uma comoção social. Por quê? Essas mortes elas são pulverizadas no território nacional e muitas vezes essas mortes são descartadas e comemoradas. Várias vezes a gente pode ver noticiários de uma comemoração de morte. E uma sociedade que comemora a morte é uma sociedade doente. Então, o nosso primeiro princípio é a luta pela vida. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ser responsabilizadas, pelo contrário, sim, tem que ser responsabilizadas sim, quando cometem um ato infracional, quando cometem um crime, mas de que forma vem sendo feita essa responsabilização? De que forma vem sendo construído, por exemplo, o sistema penitenciário brasileiro, que de 10 pessoas que ingressam, 9 pessoas voltam a cometer ato infracional. De que contexto a gente está falando? A gente não pode trazer respostas simplistas para problemas complexos. E o que mais se tem hoje é uma relação de uma simplificação de questões extremamente complexas. Então é importante que a gente possa pensar sobre isso e demarcar essa grande violação de direitos humanos que é a mortalidade juvenil. E essa realidade eu gosto sempre de trazer, que é uma realidade que é invisível, né? Então o Soares vai falar sobre isso, a Mione Salles, eu gosto de usar esse termo, porque ela é invisível, porque o invisível não é aquilo que desaparece, que não aparece, mas aquilo que aparece de uma forma estereotipada. A realidade da mortalidade juvenil às vezes aparece no jornal. Mas de que forma aparece? Sendo comemorada por uma morte, que bandido bom, bandido morto, etc. E a partir desse estereótipo invisibiliza toda uma realidade. Então é importante a gente pensar quanto a isso, mas também é importante para a gente marcar. Então eu falei desses dados para a gente pensar que desafios a gente tem enquanto aqueles que lutam por direitos humanos. Mas é importante a gente pensar também de que forma todo esse sistema de garantia de direitos ele foi construído na realidade brasileira. E se a gente for pensar a história da criança, adolescente, é muito interessante a gente pensar que
a lógica de infância era uma lógica, muitas vezes, que não era vista por toda a sociedade. Vou tomar uma aguinha. Isso é, a lógica, a concepção que a gente tem de infância hoje, enquanto uma fase de proteção, enquanto uma fase necessária de cuidados, é uma lógica também recente, é uma construção social. Alguns autores, né, o Philippe Hervé, a Irene Rizzini, vão trazer que houve uma invenção da infância. A infância ela foi construída, ela foi criada da forma que a gente conhece hoje. Isso é muito fácil a gente olhar, por exemplo, naqueles quadros antigos, né? A gente vai ver o que? Crianças bem pequenininhas, com aquelas perucas brancas, umas roupas iguais aos adultos, isso é, de uma concepção de entender a criança e o adolescente enquanto adultos em miniaturas. Isso é, a criança não tinha essa ideia, né, de uma fase de cuidado, uma fase de proteção, etc. Isso vai ser uma construção social ao longo do tempo. Tanto é que as crianças, né, iriam para a guerra, lutavam, viam as armaduras infantis, isso é, uma ideia que criança e adulto eram praticamente o mesmo sujeito, só que a criança era um adulto em miniatura. Essa ideia ela começa ao longo do tempo só se reconfigurar e existe um marco que é interessante na ideia, né, de direitos da criança e adolescente, que é o caso Mary Ellen, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, em 1870. A Mary Ellen era uma filha adotiva de um casal e ela passava por um casal de boas posses, etc. E ela passava um contexto de extrema violência e violação de direitos, né? Agressões, humilhações públicas, que de tal forma que chamava a atenção de toda a vizinhança. Mas nessa época histórica, a criança era patrimônio dos seus pais, né? Tanto o termo família, ele vem do latim familius, que significa escravos domésticos. Isso é, numa época histórica, que as mulheres e as crianças eram de domínio do seu marido. E o marido, ele poderia fazer tudo, qualquer coisa, com a criança, porque os filhos são meus. Isso é, então, o Estado, nessa época histórica, não tinha nenhum poder, nenhuma legislação de proteção à infância, nessa perspectiva dessa ideia de família. Só que essa violência era tão grande para essa comunidade que a comunidade se organiza e busca a Sociedade Americana de Proteção contra os Animais para poder pensar aspectos protetivos para Mary Ellen. Isso é, nessa época histórica a gente tinha a Sociedade de Proteção contra os Animais, para criança e adolescente não. Então a justificativa da comunidade é que a Mary Ellen era um sujeito do reino animal, um ser do reino animal, um ser humano, e por isso era necessária de proteção. E a partir daí se tem o processo de retirada da família, enfim, de proteção mínima para essa criança nessa época histórica. Então, se a gente for ver essa ideia, isso foi em 1870, essa ideia da criança protegida, a criança enquanto fase especial, é uma ideia muito recente, né? Quando a gente fala na realidade brasileira, o cuidado para a criança e adolescente, ele sempre foi voltado para, primeiro, com um viés extremamente assistencialista, né? Voltado principalmente para a institucionalização de crianças e adolescentes e a total ausência de Estado. Então, quem eram as crianças que eram olhadas, né? E eram olhadas principalmente por instituições religiosas, por uma lógica assistencialista, eram as crianças pobres. Essa realidade só começa a mudar, principalmente em 1927, com a aprovação da primeira legislação, que é voltada para crianças e para adolescentes, que é o primeiro Código de Menores. E esse Código de Menores, ele tinha uma função específica, que era lidar com as crianças em situação irregular, né? Então, isso era um código que era voltado principalmente para uma lógica bastante punitiva, né, de crianças e adolescentes, numa perspectiva da institucionalização dessas crianças e adolescentes como primeira medida. Isso é, as crianças pobres, principalmente, as crianças de situação irregular. Essas crianças eram as crianças pobres, as crianças de fora do casamento, as crianças abandonadas. Então, era para essas crianças que eram voltadas, que é voltada essa legislação, que é o primeiro Código de Menores de 1927. Em torno do contexto internacional há diversos avanços. Esse código ele é reconfigurado, né, na década de 70, mais especificamente em 1979, é criado mais um novo Código de Menores, mas a ideia continua a mesma, né? Isso é, a ideia de voltar para o menor,
para aquele que é errado na sociedade. Vamos pensar nessa ideia do situação irregular, isso é, não é a sociedade, não é o contexto que acarreta também no processo de violação de direitos, não. Quem é culpado por isso é o adolescente e a criança que está em situação irregular. Essa chamada doutrina minorista. Né? Isso é a lógica que está calcada principalmente no encarceramento de crianças e adolescentes. E lembrando que o menor irregular era tanto o jovem pobre, a criança pobre, quanto a criança que praticava algum ato infracional. Isso é, todos iam para o mesmo lugar e a lógica da institucionalização era a primeira medida. Isso é, as crianças pobres eram institucionalizadas por uma lógica estatal e bastante violenta. Então, ao longo desse processo histórico, né, se calca essas mudanças legais e mudanças também institucionais, mas todas elas tinham a mesma concepção, essa doutrina minorista, essa lógica minorista. O termo menor, ele é carregado desse sentido, daquele que está em situação irregular. Embora muito utilizado, muitas vezes por nós, muito utilizado pelo princípio jurídico, o termo menor é um termo que deve ser extinto dos nossos vocabulários. Não por uma perfumaria, mas porque ele carrega com ele um contexto histórico que coloca a criança e o adolescente como aquele culpado, aquele responsável, aquele que deve ser tratado porque está em situação irregular. Então, esse contexto ele só vai se alterar, né, dessa situação irregular, dessa concepção, somente na década de 90. Então, a gente tem essa concepção dessa doutrina minorista, essa lógica violadora de direitos por um longo período do Brasil, e somente na década de 1990 a gente vai ter uma mudança, né, com relação à construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é bem interessante a gente pensar que essa mudança também não foi feita ao léu, não foi feita por acaso, ela foi feita também principalmente por protagonismos dos movimentos sociais, que buscaram construir coletivamente essa ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse estatuto, né, assim como a Constituição, ela não foi construída por nada. Ela foi construída também por lutas no âmbito dessa sociedade. E aí a gente tem um protagonismo principalmente no movimento de meninos e meninas de rua, na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante a gente pensar sobre isso, que essa construção ela tem uma construção calcada de forma muito importante. E ela vai mudar diversas questões, mas principalmente uma concepção. Porque lá no Estatuto, lá no Código de Menores, a ideia era que a criança e o adolescente eram objetos de tutela. E, a partir do ECA, se constitui a ideia de sujeitos de direitos. Isso não é somente uma mudança terminológica, é uma mudança de concepção, uma mudança de paradigma. O que é um objeto? É isso que eu faço. Para cá, para lá, que não fala, que não pensa, que está aqui, inerte. O que é um sujeito? É o sujeito da ação, é o sujeito que tem voz, é o sujeito que tem vontades. E essa ideia, ela é fundamental. Então, a criança e o adolescente não é mais e não pode ser considerada mais somente como um objeto. Ele é um sujeito com voz, com vontades, com necessidades. Ela retira essa doutrina da situação irregular e cria uma lógica de proteção integral para crianças e adolescentes. O que é proteção integral? É pensar que a criança e adolescente não pode ser compreendida somente num âmbito, numa esfera, somente na lógica da educação, do trabalho, não. É pensar na integralidade, na universalidade desse sujeito, enquanto sujeito de direitos como um todo. Reconhece uma série de questões, não focaliza somente na pobreza, institui um direito que ele é fundamental, que é o direito à convivência familiar e comunitária, que anteriormente nos estatutos eles não apareciam dessa forma, e pensando que a família ela é fundamental e ela é um elemento central na garantia dos direitos desses sujeitos, né? Além disso, cria canais de participação, que a sociedade civil, inclusive crianças e adolescentes, possam participar, ter voz, o que é fundamental. Então, reconhece a vocalização, a vontade, as demandas de crianças e adolescentes e cria algo que é fundamental, que é um sistema de garantias de direitos. E o que é o sistema? Um sistema não é somente um pontinho, ele é vários pontos conectados. Um sistema de computador, a gente vai abrir um computador e vai ver um emaranhado de fios, de conexões, de questões. Isso é um sistema. Isso é, o que quer dizer isso? Que um sistema de garantias de direitos é um conjunto
mas é um conjunto articulado, conectado, de uma série de instituições, aparelhos públicos, aparelhos em parceria público-privados, que tem uma conexão, mas que tem uma função fundamental, que é garantir os direitos da criança e adolescente. O que quer dizer isso? Que as instituições que trabalham com criança e adolescente devem estar conectadas com outras instituições, devem estar conectados com aparelhos públicos, deve haver uma conexão central para pensar a proteção de crianças e adolescentes. E aí é o nosso lugar. A gente está em instituições que trabalham com crianças, adolescentes e jovens. E de que forma também a gente se conecta a outras instituições, a outros lugares, a outras perspectivas, tendo foco dessa proteção social. Então, um dos princípios norteadores, né, desse sistema de proteção integral é principalmente a transversalidade e a integralidade, né? Então, um sistema é uma totalidade complexa que deve funcionar de forma articulada. E aí o nosso grande desafio. Porque no momento, em um Estado que busca destruir direitos, que busca reduzir políticas públicas, de que forma a gente vai construir um sistema articulado de direitos humanos? E daí é o principal desafio que a gente tem enquanto sociedade, que transcende, né, a instituição, o lugar em si, mas em uma sociedade que tem esse grande desafio. Porque a criança e o adolescente que a gente atende, ele também deve ser atendido em outras instituições de forma articulada. Então, o ECA ele tem um grande avanço legal de uma lógica de um processo sem existência de proteção social, sem existência de direitos, para uma lógica de a construção de uma ideia de direito, que é uma ideia de direito que acaba assim mais fragilizando, mais culpabilizando, que garantindo o direito de criança e adolescente, como é o caso do Código de Menores, para um avanço legal significativo, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Evidentemente, a gente tem muitos desafios de tornar esse estatuto material. Porque um direito ele só se torna direito quando ele se torna material. A lógica legal ela é importante, mas ela deve ser concretizada, deve ser materializada, e aí está o nosso principal desafio. Se a gente olha, então, o ECA, o Código de Menores, ele tem um avanço, do Código de Menores para o ECA tem um avanço fundamental, mas a gente tem um limite nesse estatuto, que é o limite dos 18 anos. E quando a gente fala da ideia de crianças, que a nossa instituição ela tem esse olhar para crianças, adolescentes e jovens, a gente tem que também pensar num outro segmento social que vivencia todo um processo de violação de direitos de forma extrema, né? E principalmente no contexto atual, a gente vivencia uma ampliação dessas violações de direitos, para uma lógica de proteção social para além desses 18 anos. E muitas vezes nossas ações elas são focadas, né, na lógica de direito até os 18 anos. E a gente tem um avanço significativo no âmbito, né, das políticas públicas para a juventude, principalmente a partir de 2005, com uma luta que a gente também faz parte, né, enquanto rede ajuda a construir pauta, que é a luta pelos direitos das juventudes. Isso é, somente em 2005, então, a gente tem alguns avanços com a construção da Política Nacional de Juventude, construção da Secretaria Nacional de Juventude, e a gente incide em alguns avanços significativos, né? Por exemplo, com a construção em 2013, que entra em vigor em 2014, que é o Estatuto da Juventude, o EJUV, que vai olhar para a proteção social, não somente de crianças e adolescentes, mas colocando enquanto prioridade desse país, principalmente com a PEC, né, com o projeto de emenda constitucional que foi alterada, que coloca o Brasil enquanto um país que tem uma prioridade no atendimento de crianças, adolescentes e também jovens. E compreende que juventude é todo sujeito dos 15 até os 29 anos. Isso é, amplia uma lógica que está para além do ECA. Então, amplia uma lógica legal de proteção social para além do ECA. O contexto que a gente tem hoje é um contexto de avanço legal, avanço normativo, sim, que deve ser comemorado na lógica do Estatuto da Juventude, porém, a gente tem ainda um contexto de muita luta. Porque apesar do Estatuto da Juventude ele ser aprovado, o que a gente tem é pouca materialização a partir de políticas públicas, principalmente porque esse estatuto ele traz uma série de direitos, uma série de diretrizes, mas ele indica a necessidade de um sistema de garantias de direitos voltados para a juventude, que é o SINAJUVE. Mas esse sistema ele ainda não foi regulamentado por lei.
E esse sistema ele é fundamental porque ele vai obrigar estados, municípios e a nação a desenvolver orçamento público, projetos, programas para as juventudes. Então a gente tem um grande desafio ainda por vir para a materialização dessas políticas públicas, porque só o estatuto ele é importante, mas de que forma também se materializa essas ações? Porque o que a gente percebe é que poucos municípios ainda implementaram a Política Nacional de Juventude. Os que implementam, muitas vezes têm secretaria de juventude, mas desenvolvem show de rock, campeonato de futebol, que são importantes, são fundamentais. Mas, bom, e a questão da mortalidade juvenil, e a questão do analfabetismo na juventude, e a questão da ausência do mercado de trabalho, isso é, a gente tem uma série de desafios para a implementação. A gente está engatinhando ainda com os direitos da juventude, mas a gente tem que fazer esse debate. Porque muitas vezes, como eu falava antes, a maioria dos jovens não se reconhecem enquanto sujeitos de direitos porque não se tem o debate do Estatuto da Juventude. É fundamental que a gente possa colocar como pauta dentro, e um grande desafio é pensar a juventude. Além disso, a gente também tem uma certa rechaço da sociedade ao entender políticas públicas para jovens pós 18 anos. Porque, bom, para criança e adolescente até que são sujeitos em desenvolvimento, isso dá mais ou menos, né, apesar dos desafios, a sociedade aceita um pouco mais. Mas para a juventude, até 29 anos, vão trabalhar. Essa é a lógica conservadora que se tem, mas quando acontece que esses sujeitos pós 18 anos são sujeitos que mais vivenciam um processo de violação de direitos. E se a gente tem um processo hoje, a gente está vivenciando hoje no Brasil uma onda jovem. Tem um estudo muito interessante do IPEA, chamado Juventude Levada em Conta, que mostra isso, que a gente está vivenciando hoje no Brasil a maior quantidade de jovens na nossa história. A gente não vai ter tantos jovens como a gente está tendo hoje. E se a gente não pensar na proteção desses sujeitos hoje, a gente vai ter sérios contextos de violação ao longo desse prisma etário. Então é importante a gente pensar e pautar essas políticas para a juventude. Isso é, o que eu falei até agora? Aqui a gente tem, então, avanços significativos, o que é direitos humanos, a gente tem avanços nos direitos humanos, na percepção de direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens, a gente tem uma série de desafios. Bom, mas como a gente pensa isso dentro da rede? Como que a gente discute isso dentro da rede? E daí eu quero voltar e quero convidar a leitura desse documento, né, do documento norteador, que vai estar ali no material que eu preparei, mas a leitura dele na íntegra é um elemento central. E ele vai trazer alguns eixos orientadores para o Brasil humanista. Né? Principalmente, se não me engano, no capítulo 4, ele vai ter esses eixos norteadores, e é em cima desses eixos que a gente precisa pensar e construir nossas ações no cotidiano. Ele vai trazer, então, 5 eixos que são fundamentais. O primeiro eixo de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. Esse é o nosso eixo. E o que é esses eixos? É o norte do nosso trabalho. As nossas ações enquanto rede, enquanto independente do espaço que eu ocupo, independente se é em universidade, se é em unidade social, se é colégio, independente do espaço, é fundamental que possa ter esse eixo. E esse documento, ele dá uma diretriz para todos nós, independente da natureza, da heterogeneidade que a gente tem dentro da rede, é importante ter esse eixo enquanto nossa bússola. E essa primeira bússola é a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. O que quer dizer isso? Bom, a gente tem essa série de legislações, esse monte de princípios legais, etc. Mas isso aqui tudo a gente precisa materializar numa realidade concreta. E o nosso desafio desse eixo é pensar na materialização concreta. Então, essa diretriz vai falar diversas questões, dentre elas a capacitação continuada sobre promoção, defesa e controle de direitos de crianças, adolescentes e jovens, estabelecimento de fluxo de identificação, atendimento, encaminhamento, isso é, pensar de que forma a gente pensa a materialização enquanto unidade, enquanto colégio, enquanto, enfim, a materialização desses direitos para defesa, promoção e proteção. De que forma eu torno eles concretos, né? Então, articulação com a rede, essa ideia de participação efetivas no controle social, isso é, de que forma eu, que estou num colégio, na unidade social, penso e me aproprio da ideia do controle social, isso é, dos fóruns que vão debater os direitos da criança e adolescente, dentro das instâncias, né, deliberativas, né, dos conselhos da criança e adolescente, de que forma eu participo, isso é, de que forma eu, enquanto rede, me articulo para promover dentro das unidades, dentro dos colégios, junto com as crianças, adolescentes e jovens que eu trabalho, a materialização desses direitos, né, do ECA, do Estatuto da Juventude, mas também como que eu articulo
currículo incide na construção de políticas públicas para essas crianças, adolescentes e jovens. O princípio 2, que traz também, é a educação em, com e para os direitos humanos. E daí é um princípio fundamental. Né? E é fundamental a gente pensar nesse em direitos humanos, isso é, encalcados, embasados em direitos humanos, e daí por isso é fundamental eu conhecer isso, e por isso que a gente está conversando aqui hoje, conhecer a ideia de direitos humanos, perceber para além desse estereótipo que é criado na sociedade, o que realmente é direitos humanos, com direitos humanos, isso é, no meu cotidiano de trabalho, desenvolver essas ações e para os direitos humanos, para promover esses direitos humanos. Então, as ideias de formação continuada, de desenvolvimento de metodologias pedagógicas, isso é, como que a gente vai ser um educador que respeita esses direitos humanos, né, na minha ação concreta, prática, junto com crianças e adolescentes, e de que forma eu vou dialogar com direitos humanos para com as crianças, adolescentes e jovens. Eu dizia antes que a maior forma de violação também é o desconhecimento. De que forma eu construo o conhecimento no lugar que eu ocupo junto com esses sujeitos. É um grande desafio, mas é fundamental para a gente pensar nessas ações. Tem uma série de questões, tanto da implementação, né, curricular, desse debate, uma série de elementos ali que são importantes para a gente poder pensar junto. A questão 3, né, que traz o plano, é ações políticas, né? A incidência e a advocacy. Né? E a advocacy, né, entendida, né, como o lugar de luta por uma causa, por meio da conscientização da sociedade, da capacitação dos agentes, da transformação e da mobilização dessa população. Isso é, de que forma eu vou conseguir também trabalhar na perspectiva de direitos humanos junto com os sujeitos que eu trabalho, mas também fora disso. Né? A conscientização dessa sociedade, a conscientização de grupos, que é fundamental. A 4, a questão da participação e protagonismo, que é algo que a gente tem grande desafio de fazer, porque muitas vezes as nossas ações ainda reproduzem a ideia de crianças, adolescentes e jovens como objeto e não como sujeito da ação. A gente pensar a participação e protagonismo desses jovens junto com uma ideia de direitos humanos, pensando em metodologias, ações que possam sim pensar algo que é a escuta desses jovens, que muitas vezes a gente trabalha com a juventude e a gente tem uma grande dificuldade de escutar essa juventude, mas é a partir dessa escuta que eu vou conseguir trabalhar a perspectiva de direitos humanos. De que forma eu crio canais de participação? Porque trabalhar com direitos humanos não é somente trabalhar numa lógica teórica, é trabalhar, quando a gente fala que eles são sujeitos de direitos, são sujeitos à participação, a gente também tem que promover a ideia de participação junto nos espaços que eu articulo. O 5, né, a ideia 5 é o direitos humanos e gestão, né, esse eixo 5. Isso é, de que forma a gestão, né, dessa rede, ela também está afinada com as ideias de direitos humanos, né, mapeando as práticas que vem desenvolvendo, né, ampliando, desenvolvendo processos internos de gestão transparente, né? Pensando questões que também possam ser coerentes dentro do âmbito da gestão na perspectiva dos direitos humanos. Isso é, são 5 questões que são questões fundamentais que a gente precisa nortear a nossa ação profissional. Né? Para terminar, né, que o meu tempo está acabando, que é os desafios para a nossa materialização, né, de direitos. E eu aponto 2 desafios extremamente grandes desafios que são importantes para essa materialização. O primeiro, o rompimento com o passado ainda presente, que é algo bastante importante a gente poder pensar, porque muitas vezes, apesar desses avanços legais, o nosso olhar, a nossa concepção para criança, adolescente e jovem está lá na ideia minorista. Está na ideia que eles são objetos, eles são no equívoco da sociedade, eles são culpados por tudo isso, e não pensam uma lógica de protagonismo, de participação, de ação, de rompimento com a invisibilidade. Eu sempre digo que muitas das nossas ações estão calcadas num adultocentrismo. É os adultos pensando coisas de adultos, com cabeça de adultos, para crianças, adolescentes e jovens, sem sequer falar com eles. E além disso, eu penso que é fundamental a lutar contra os retrocessos presentes. Então, antes eu iniciava minha fala falando um pouco mais desse contexto social, né? O contexto de retração de direitos, o contexto de desmobilização, etc. E isso ocorre muito fortemente por poderes, por interesses, mas só vai ocorrer e vai ter uma tendência de ocorrer se a gente também não se mobilizar internamente. Então, a importância também de uma mobilização coletiva de luta por direitos que são fundamentais. Né? Então, penso que
que esses dois eixos, né, de rompimento com o passado e luta pelo presente, são elementos bem importantes com relação a isso. Para finalizar e para a gente abrir o nosso diálogo, eu gosto muito de uma frase do Bertolt Brecht, e eu gostaria de falar para vocês, ler esse pedacinho pequenininho, que ele diz: nós os pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época que corre o sangue, que é arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Isso é, quanto mais a gente naturalizar o que está acontecendo hoje e pensar que a gente não tem nada a ver com isso, pensar que não adianta fazer nada, cada vez mais as violações de direitos humanos vão se ampliar um pouco mais. Bom, a gente vai poder fazer o nosso debate agora para poder, né, construir conhecimento e não somente ficar nessa parte, certo? Obrigado. E nenhum ser humano pode abrir mão dessa existência, desses direitos. Nós queremos também apresentar, que está aqui presente, alguns jovens, eles fazem parte do TVQ, que é Te Vejo na Quinta. É um grupo de comunicação e mídia da rede de solidariedade aqui da província Centro-Sul. Em seguida, a gente vai também pedir a eles que façam algumas perguntas, para elaborar algumas perguntas, também se apresentam. Por favor. Pode começar, Paulo, mas a gente tem que abrir. Eu sou a Cauane e eu tenho 14 anos. Meu nome é João Antônio, tenho 14 anos. Meu nome é Emília, tenho 14 anos também e faço parte do TVQ. E agora eu vou apresentar um pouco da nossa jornada ampliada e principalmente das oficinas que eu faço parte de comunicação. O TVQ, no caso, é um programa de jornalismo criado em 2012, ele já tem 5 anos. E é onde nós, jovens, podemos nos comunicar e fazer entrevistas. Você começa sendo repórter, se torna para o câmera e muda para edição. E depois você faz os 3. Então, todo mundo sabe fazer de um pouquinho em pouco. Assim, a gente fala que a gente é multiuso. A nossa rádio tem 10 anos já, foi criada em 2007. E foi dela que surgiu o TVQ, no caso. Os alunos da rádio queriam um programa de entrevistas e hoje, esse ano, a gente conseguiu fazer a nossa web rádio, que é www.radiocoraçãomarista.com, e se quiser, esqueci a palavra, acessar, isso mesmo, se quiser acessar, tá livre. Então a gente conseguiu, foi uma conquista bem grande esse ano, e também temos o grupo de teatro. A jornada ampliada consiste em várias outras oficinas, que eu não vou entrar muito para que os jovens vão fazer, pois abriremos mais possibilidades para vocês. Primeira pergunta, professor Giovanni. Com sua experiência em direitos humanos, que ações práticas recomendaria para que sejam desenvolvidas nos nossos espaços de atuação marista? Outra pergunta, se não entendeu bem, você pode nos pedir novamente, né? Qual a importância do documento de direitos humanos que acabamos de lançar, né? Que foi lançado para o Brasil Marista, que você também trouxe isso, citou na sua fala. Jovens, por favor, pode fazer uma das perguntas que vocês também elaboraram. Para todo cidadão menor de 18 anos em uma situação domiciliar precária, o ECA consegue atuar? E outras... Com toda a burocracia, o Estado não liberar e outras dificuldades. Com toda a burocracia, idades de... Dificuldades. Dificuldades de Estado não liberal. Pode fazer de novo a pergunta para que o professor possa entender de novo, pode ler de novo, sem problema nenhum. Estamos bem tranquilos aqui, tá? Repete tu, João, toda a pergunta que a gente fez. Para todo cidadão menor de 18 anos em uma situação domiciliar precária, o ECA consegue atuar? E outras com toda a burocracia e outras dificuldades de um Estado neoliberal? Tranquilo, professor Giovanni? Conseguiu pegar as perguntas? Fica à vontade. A segunda pergunta que eu não entendi muito bem. Com o Estado neoliberal? O ECA consegue atuar com toda a burocracia e as dificuldades de um Estado neoliberal?
Muito bom. Bem, posso... Né? Então, muito interessante as perguntas, né? E eu vou começar pela última, né? Dos jovens. Né? Com toda a burocracia, primeiro, né? Nas condições precárias, eu acho que as duas perguntas estão muito bem articuladas, né? Ao meu ver, o ECA não vai conseguir ser materializado dentro de uma lógica de um Estado neoliberal. Por quê? Esse Estado neoliberal, ele não enxerga, ele não considera uma lógica daqueles que sofrem mais, da precariedade, isso é, ele retira o papel do Estado, isso é, o Estado neoliberal, ele é o Estado que não quer materializar esse ECA. Ele tem outras prioridades. A prioridade desse Estado, por exemplo, é um desenvolvimento econômico somente, sem olhar as pessoas. Legal que você trataram o Estado neoliberal, porque esse Estado neoliberal, a lógica desse Estado neoliberal foi pensado, né, por alguns autores, e dentre eles, sabe o que esses autores falam? Da ideia importante de uma taxa natural de desemprego. O que é isso? Que seria importante para as pessoas estarem desempregadas, para que possa baixar os salários delas e elas pudessem aceitar qualquer trabalho e aumentar ainda uma condição de precariedade, uma condição de pobreza, etc. Então, com o direcionamento de um Estado neoliberal não combina com aquilo que o ECA está trazendo. Então, a nossa luta, ela deve ser também para tentar contrapor esse Estado neoliberal. Isso é, buscar lutar pelos direitos sociais, buscar lutar pela lógica da presença desse Estado, porque com o Estado neoliberal, o ECA não vai ser materializado. E quando vocês perguntam, né, dessas condições precárias de muitas famílias, se o ECA consegue atuar de uma forma muito precária. Porque para o ECA ser materializado, ele precisa de políticas públicas. Ele precisa ter, sim, a questão da saúde, a questão da assistência social, a questão da educação articulada e conversando. Mas, num direcionamento de um Estado que não quer essa articulação, que precariza essa articulação, o ECA ele pode acabar se constituindo simplesmente numa letra morta. Isso é, simplesmente numa legislação sem materialização. Então, Estado neoliberal não combina com a lógica que é protetiva do ECA. Com relação à importância, né, do documento Brasil Marista que foi lançado, ele é um aspecto central, fundamental, porque ele é a nossa bússola, o nosso norte. Ele é um documento que, primeiro, ele apresenta uma reflexão teórica de direitos humanos na perspectiva de nos capacitar enquanto rede para entender esses direitos humanos, traz uma apresentação de alguns dados para entender qual a nossa percepção, os nossos desafios enquanto direitos humanos e, principalmente, traz aqui esses 5 nortes que eu acabei falando para vocês. E 5 nortes, o que é isso? É um direcionamento, é uma bússola para a gente pensar as nossas ações, sendo na gestão, sendo no trabalho direto, numa série de questões. Então ele tem uma importância fundamental e se a leitura é indispensável. Então acho que quem ainda não leu, ainda não conhece, eu acho que é uma obrigação nossa, né, enquanto rede, poder conhecer esse documento. Esse documento ele é fundamental para embasar as nossas ações. Ele é isso que vai poder nutrir as nossas ações daqui para frente, então é um documento fundamental. E com relação às experiências práticas que podem ser desenvolvidas nos espaços maristas. Primeiro, né, eu penso que é reconhecer que experiências a gente já tem. Isso é importante. Fiquei encantado, né, com a fala dos jovens com relação ao TVQ, com relação ao grupo de teatro. E por que não esses instrumentos, esses grupos que já têm, debater a questão dos direitos humanos? Por quê? Se a gente chegar, né, para os jovens e dizer, vamos debater direitos humanos agora, trancado numa sala, ninguém vai achar graça de fazer isso. Até porque, né? Mas, e se a gente pudesse debater direitos humanos a partir do teatro, por exemplo? Ou a partir de reportagens jornalísticas, ou a partir dos projetos que a gente tem. Isso é, muitas vezes é importante aproveitar isso que a gente já tem enquanto rede, que sim é trabalhar, a gente já trabalha, já desenvolve ações da perspectiva de direitos humanos, muitas vezes sem conhecer esses direitos humanos, e aproveitar para articular essas ações. Lembro bem que eu trabalhei aqui numa comunidade aqui em Porto Alegre chamada Bom Jesus, e é uma comunidade extremamente violenta, enfim, com um grupo de teatro falando de direitos humanos. Trabalhava com um autor, que até convido vocês a poder conhecer um pouquinho mais, que é chamado Augusto Boal, que é chamado Teatro do Oprimido. E a gente trabalhava desenvolvendo peças falando de direitos humanos. E também
que as pessoas pudessem participar dessas peças desenvolvendo a lógica de direitos humanos. Vamos transformar a partir do teatro numa violação em garantia. Como que a gente pode fazer isso? E a partir daí fazer um debate. Então, eu acho que a principal ação que a gente pode ter para materializar isso na rede é, primeiro, identificar o que a gente tem e, a partir dessa identificação, afinar o nosso olhar na perspectiva dos direitos humanos. Porque muitas vezes não é pensar em algo totalmente diferente. Acho que sim, a gente pode pensar em questões diferentes, novas, mas de que forma a gente pode também articular as ações que a gente já tem nessa perspectiva dos direitos humanos. Muito obrigado. Alguma consideração, jovens? Nosso TVQ, o TVQ, tanto o teatro, a gente já trabalhou com o Teatro do Oprimido, nosso professor já levou. Foi muito divertido o Teatro do Oprimido, a gente ficou bem, a gente gostou. Também trabalhamos no TVQ com temas, a gente faz um debate e depois faz o vídeo, para não ter uma notícia furada. Então, a gente teve o tema, por exemplo, da reforma da Previdência. Fizemos um documentário sobre as mulheres empoderadas da nossa comunidade. Também fizemos o bairro que a gente deseja, o bairro que a gente tem, o Brasil que a gente tem desejo, o mundo que a gente quer. Então, a gente dá bem essa liberação para os jovens se expressarem. Então, para a gente que está no TVQ, é muito bom saber que vocês gostaram do que a gente apresentou. E como agora os TVQs pequenininhos, eu, por exemplo, sou monitora deles, eu fico muito orgulhosa de saber que, tipo, um dia eles vão poder estar no meu lugar e um dia o nosso trabalho está sendo mais reconhecido cada dia. Obrigada. Que bom. Então só parabenizar vocês por essas ações, porque isso é trabalhar com direitos humanos. No momento que a gente trabalha a questão do território, no momento que a gente trabalha a questão do empoderamento, né? Na questão que a gente trabalha a questão do Brasil que a gente quer, a gente está trabalhando nos direitos humanos. Então, só que muitas vezes a gente não se reconhece isso, né? Então, parabéns, o meu abraço, e que legal que vocês estão trabalhando com o Teatro do Oprimido, que eu acho que é uma potência bem bacana. Que bacana. Nós vamos abrir mais um bloco de 4 perguntas. 2 perguntas que os jovens novamente vão fazer. São provocadoras, né? Bacana isso. E outras 2 perguntas que a Eulália vai trazer aqui, que chegaram mais 2 perguntas. Então, vamos fazer essas 2 perguntas. Primeiro, os jovens fazem as 2 perguntas. Segundo a pedagogia de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, certo? Isso ainda vale nos dias de hoje? E se sim, por quê? Eu falo outra pergunta. Você pode? Pode falar? Já falou? Por que na pobreza a situação dos direitos humanos se agravam? Não deveria ser melhor? Professor Giovanni, vamos fazer esse bloco de 2 perguntas, que são bastante interessantes, né? Depois vamos abrir para outro bloco de 2, 3 perguntas que chegaram. Sim, olha, parabéns para vocês, excelentes perguntas. E realmente, eu acho que nada mais contemporâneo que essa frase do Paulo Freire, né, que vocês trouxeram: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Eu acho que a gente está vivenciando um momento enquanto sociedade que a gente está construindo a ideia cada vez mais de opressão e não de libertação. Né? Eu acho que cada vez mais há questões vinculadas à mídia, as questões que são de interesse, porque há todo o interesse que é maior a partir disso, né? Então, existem pessoas lucrando com as desigualdades dos outros. A desigualdade social não ocorre de graça, ela tem um preço, ela é financiada, tem gente que lucra com essa desigualdade social, e cada vez mais eu acho que a nossa educação tem um desafio de realmente que os oprimidos possam compreender as suas opressões. E não o contrário, né? Eu acho que a educação libertadora, ela é um elemento central. Acho que sim, isso vale ainda hoje, isso é presente ainda hoje, é cada vez mais presente ainda hoje, porque muitas vezes as pessoas que sofrem diversas violações enquanto sociedade, elas acabam sim indo para a rua e trazendo essa concepção contrária a direitos humanos. Acho que isso é muito presente e penso que isso está cada vez mais em voga, né, porque isso vale ainda hoje, em função do próprio processo que a gente está vivenciando hoje de uma
formação muitas vezes fragmentada, de uma ideia que não pensa a formação humana. Porque no momento que tu pensa somente a capacitação profissional, por exemplo, tu vai fazer com que os jovens, as crianças e adolescentes, elas não tenham a noção de sociedade, mas sim simplesmente a questão de fazer uma ação concreta para o trabalho, acaba construindo uma ideia que não é uma ideia de pensar sociedade, de pensar libertação, e sim simplesmente desenvolver um trabalho profissional. Acho que pensar um trabalho profissional é importante, só que a educação não pode ser resumida a isso. A educação tem que possibilitar processos reflexivos para o sujeito. E cada vez menos a gente tem esse espaço reflexivo, cada vez menos a gente tem TVQs, cada vez menos a gente tem grupos de teatro discutindo isso de uma forma ampliada. Porque se a gente tivesse essas discussões de uma maneira maior, certamente as pessoas pensariam diferente com relação a essa dialética da opressão. Com relação à pobreza, né, porque existe mais violações de direitos humanos, é importante a gente pensar que a pobreza é um fenômeno que é chamado pluridimensional. Ela não é simplesmente a falta de comida, de acesso, mas ela acaba violando diversos direitos nessa realidade. Então, certamente, as pessoas que estão em condição de pobreza são aquelas pessoas que mais têm condição, mais têm violado os seus direitos. Inclusive sendo responsabilizadas e culpabilizadas por isso como sendo sujeitos perigosos, etc. Se a gente for olhar os dados de mortalidade, a gente vê que quem mais morre no Brasil são os jovens pobres. Se a gente for olhar o sistema prisional brasileiro, a gente vai ver que está repleto, principalmente, de pessoas que estão na pobreza. Então, além de constituir algo que é pluridimensional, que viola diversos direitos, esses sujeitos são cada vez mais culpabilizados por essa situação. Então, pensar a questão da violação de direitos na pobreza, ela é fundamental. É claro, né, como eu disse antes, que a violação de direitos não ocorre somente na pobreza, mas as pessoas que estão na pobreza têm um maior contexto de violação de direitos humanos. E muitas vezes responsabilizadas, culpabilizadas por isso. Jovens, uma consideração ainda pelas belas perguntas? Ok? Não, só agradecer mesmo. Obrigada, Fu. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria também de ressaltar, professor Giovanni, que você traz algumas recomendações bem práticas. E os jovens apontam para uma recomendação prática, que é teatro sobre direitos humanos, né? E podemos, de repente, pedir para que as unidades sociais de nossas províncias comecem, a partir desse lançamento desse documento, mecanismos de desenvolver reflexões, debates, seminários sobre direitos humanos, formar grupos juvenis sobre a defesa de direitos humanos. Quer dizer, eu acho que é importante nós provocar e criar esses mecanismos, esses movimentos para que fomente mais e reflete e debate mais sobre direitos humanos. Apenas minha consideração que eu faço, né? Eu vou passar a palavra para a Eulália agora para fazer mais algumas perguntas que apareceram aqui. Eulália? Professor, a pergunta chegou da seguinte forma: como o Brasil Marista estamos defendendo as crianças, adolescentes e jovens, ou estamos comungando com a ideia do governo de restringir as diversas políticas públicas ao permanecer em silêncio? Nos diversos públicos que atendemos, estamos realmente defendendo e ampliando direitos com nossas ações? Qual é o nosso papel como instituição de defesa e garantia de direitos desse público? A gente fecha esse bloco para as suas considerações e seguir abre para o próximo, professor. Quer que eu repita? Não, acabei de receber aqui as perguntas. Então, a primeira, como o Brasil como o Brasil Marista estamos defendendo as crianças, adolescentes e jovens, ou estamos comungando com a ideia de governo de referir direitos às diversas políticas públicas ao permanecer em silêncio, né? Muito interessante isso porque, em primeiro lugar, direitos humanos são ações concretas que são feitas por políticas públicas. Esse é o primeiro pressuposto, né? Direitos humanos não é uma abstração, não adianta a gente falar em direitos humanos se a gente não tiver orçamento público e políticas públicas para isso.
né? Enquanto Brasil Marista, é fundamental que a gente possa estar atento para isso e principalmente estar se posicionando. Então, o nosso posicionamento enquanto rede, enquanto instituição, ele é fundamental, primeiro, compreender isso, estar atento para isso, é que muitas vezes a gente no contexto contemporâneo não consegue nem compreender isso, que é tantas informações, tantas questões que aparecem no cotidiano que a gente não para nem para refletir quanto a isso. Compreender isso, e o nosso posicionamento é fundamental. O silenciamento certamente é a pior das opções e o pior dos caminhos. Então, o nosso posicionamento enquanto rede, né, na defesa e na garantia de direitos, é fundamental esse processo de vocalização, de posicionamento, de discussão, de debates, e daí se faz com toda a rede, com o momento, para entender isso. Isso é fundamental, porque isso afeta esses sujeitos, afeta os direitos desses sujeitos e afeta e fere a nossa visão e a nossa missão enquanto instituição. Então isso é muito sério e muito grave o que está acontecendo hoje para a gente pensar nisso. Nos diversos públicos que atendemos, estamos realmente defendendo e ampliando esses direitos? Isso é uma reflexão fundamental para a gente pensar. De que forma que a gente vem ampliando e defendendo esses direitos? Porque estar comprometido, esse documento é fundamental, que ele aponta isso, estar comprometido com os direitos humanos não é simplesmente desenvolver uma ação ou outra ou estar num discurso, ele está numa ação concreta. E daí esse comprometimento é algo que é diário e é algo que é individual e também coletivo de todos nós. Então refletir de que forma a gente está comprometido com as crianças e adolescentes, a gente está escutando as crianças e adolescentes, porque uma coisa é fazer meu trabalho cotidiano, embora e tchau. Outra coisa é pensar que eu tenho uma implicação com aquele sujeito que eu estou atendendo. E é isso que a gente tem que ter, essa implicação que é uma implicação ética. Então, de que forma eu, por exemplo, compreendo a vida, a realidade desse sujeito que eu atendo e também a rede de proteção, os caminhos, os encaminhamentos, isso é, eu não posso fechar os olhos para a violação de direitos humanos, né? Quando eu fecho os olhos para a violação dos direitos humanos, eu sou conivente e também responsável por essa violação. Então, isso é fundamental que a gente possa estar toda hora ciente e se perguntando isso. De que forma hoje eu venho materializando esses direitos? De que forma? Qual é o nosso papel como instituição na defesa e garantia de direitos? Né? Então, nosso papel enquanto instituição ele é fundamental porque nós temos, primeiro, né, um compromisso com os direitos humanos na lógica de estabelecer esses debates, de comunicar, de problematizar, e o nosso papel também é incidir de uma forma maior, né, nos direitos. Né? Então, toda a lógica que se participe enquanto instituição, dos conselhos, né, das suas diversas instâncias de controle social, no momento que a gente pauta com as crianças e adolescentes, né, todas as discussões, e esse é o nosso papel. O nosso papel ele é um papel prático. Ele tem que ser um papel prático. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente não pode ficar somente no discurso, numa base legal. O documento, ele é fundamental, ele é ótimo, mas ele é um norte, ele é um passo somente. Não adianta somente a gente ficar numa parte teórica do documento, etc., mas sim é pensar ações concretas em direitos humanos. Isso é um grande desafio, porque a gente precisa, sim, daí voltando à primeira pergunta, de parcerias, de articulações, e que o momento atual não é um momento nada propício para isso. Mas é fundamental que a gente possa estar afinado para isso e atuando nesse sentido, né? E pensando que direitos humanos é uma totalidade. A gente não pode estar pensando numa fragmentação de bandeiras de luta também. Pensar o que o irmão traz, né, desse movimento de desenvolvimento, né, de oficinas, é fundamental isso, né, o que o irmão aponta, porque direitos humanos são elementos concretos. Então, de que forma, lá nos diversos espaços da rede, eu posso estar desenvolvendo ações, não somente com jovens, também a partir dessa metodologia, mas também oficinas, debates, grupos, como que a gestão pode estar afinada com isso. E ali no documento a gente tem uma série de diretrizes que a gente pode seguir. É fundamental que a gente possa estar comprometido com a realização concreta dessas ações. Não sei, pensando comissões locais, pensando ideias, propondo, mas é fundamental que a gente possa pensar em ações que concretizem, que materializem esse documento para além do papel, porque senão a gente só vai ficar no papel. A gente tem o desafio de concretizar isso, e esse é o nosso grande desafio dentro do momento atual, diante do momento atual. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta dos jovens, né? São os nossos adolescentes aqui são maravilhosos, né? E nada melhor do que, de repente, nós, a partir dessa pergunta, a gente vai encerrando, entrando para a parte de encerramento, que o Lário vai fazer em seguida, e dando essa oportunidade novamente a eles provocar a gente. Por favor.
No materialismo dialético de Marx, o material é o meio da sociedade, tratando do social e econômico. E a partir dos anos 70, os historiadores passaram a incluir o cultural, sendo assim, social, econômico e cultural. Nos dias de hoje, vemos isso no Brasil? Certo. Olha, tô encantado com vocês, hein? Nossa! Citando Paulo Freire e Marx, realmente eu acho que essa experiência tá sendo maravilhosa para vocês. Eu acho que e fico arrepiado, verdade, vendo esse posicionamento, essa concepção de vocês. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, isso é protagonismo. E realmente, né? Então, nessa teoria do materialismo dialético, né, essa relação da base material e a base econômica, ela é fundamental. E quando a gente fala na cultura, ela está dentro de uma lógica de infraestrutura dessa sociedade, né? Tem a estrutura econômica, segundo Marx, que vai determinar uma estrutura, vai trazer elementos, né, para essa superestrutura onde está a cultura. Isso é, então, pensar numa lógica de pensar assim, nessa discussão dos direitos econômicos, né? Pensar na ideia de luta de classes, entendendo essa luta de classes, ela é fundamental e se faz com ferramentas práticas, políticas e também culturais. Então, aí tem a dimensão pedagógica de todas e qualquer profissão numa perspectiva, né, bem freiriana, de pensar a luta dessa classe que sofre mais com esse processo, né, de exploração. Porque quem mais sofre, muitas vezes, que é a classe trabalhadora, isso é, a classe trabalhadora é aquela que vende sua força de trabalho, né, que não tem os meios de produção, é aquela que mais vivencia a situação de direitos humanos, de violação de direitos humanos. Então, esse processo de pensar esses direitos culturais e essa cultura enquanto... não a cultura enquanto mercadoria que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente tem uma redução da cultura enquanto mercadoria. Mas se entender também enquanto sujeitos culturais, a gente também produz cultura, e ao produzir cultura, a gente produz também pensamento crítico. E isso é fundamental. No momento que vocês estão agindo e fazendo documentários a partir da TV ou fazendo peças de teatro, que tem essas discussões, vocês estão agindo, são, primeiro, produtores de cultura, o que é fundamental, e também agindo de uma lógica que a gente chama de contra-hegemônica, na luta pelos direitos, pela conscientização dessa classe trabalhadora, que são todas as pessoas, são todos nós que estamos aqui, que somos classe trabalhadora. Então, nessa luta, ela é uma discussão fundamental. E parabéns pela citação. Acho que a referência teórica de vocês está perfeita. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Sou Giovanni, eu disse que nós vamos ter que abrir mais 2 perguntas que chegaram, temos que atender as pessoas que estão participando, que bom, né? Que as pessoas estão participando. Eulário, por favor. Então, você citou diversas formas de enfrentamento à negação dos direitos humanos, principalmente ações coletivas para tal. Mas uma outra questão é que nos deparamos cotidianamente com jargões absurdos, piadas e falas rasas, contrárias a essas garantias de direitos, e que contribuem diretamente para a disseminação e manutenção desse pensamento, perpetuando a cultura de uma sociedade perversa, como você mesmo disse. Desse modo, partindo desse cenário, questionando como podemos enfrentar essa realidade no dia a dia e não sermos negligentes, contribuindo de alguma forma para o avanço de uma consciência coletiva sensível aos direitos humanos. Essa é uma pergunta. A segunda, a partir das conquistas históricas, muito bem retratadas na tua fala, mas considerando também as desigualdades e a utilização da mídia e da tecnologia para disseminar pensamentos que mortificam direitos, pode-se acreditar numa mudança de visão social em relação a direitos humanos, ainda que de forma gradativa? Como é que tu vês isso? Então, primeiro, excelentes perguntas, né? Acho que e as duas têm uma conexão bem importante, né? Que é a primeira, essa questão do enfrentamento aos jargões e essa ideia que é uma ideia, sim, de um grupo coletivo, cada vez cresce mais, de pensar numa concepção equivocada. Essa concepção equivocada de direitos humanos, ela não vem de graça, ela é fruto de uma construção social, né? E uma construção social que é calcada nesse pensamento conservador, num pensamento que é disseminado pela mídia e que é muito forte. Então, sim, é um grande desafio que a gente tem que enfrentar, mas é pensar, bom, as pessoas, a priori,
não deveriam ser contrárias aos direitos humanos se compreendessem o que realmente são direitos humanos. E eu acho que a primeira questão aqui, foi construído ao longo dos últimos anos uma ideia, né, principalmente por figuras emblemáticas da mídia, do cenário político, de colocar uma ideia totalmente equivocada de direitos humanos, de reduzir que direitos humanos é direito de bandido, que é coisa, né? Então uma ideia extremamente equivocada de direitos humanos. Então o nosso desafio é também, e o documento aponta isso, também enquanto rede, poder dialogar com essa sociedade quanto a isso. E daí é um grande desafio, porque a gente tem interesses por detrás, né, nesse contexto, para fazer esse enfrentamento. Mas no momento que a gente propõe, por mais difícil que possa ser esse debate, a partir de questões alternativas, a partir de reportagens, a partir de retratar essa sociedade, de discutir, de fóruns, de seminários, a gente precisa pensar em estratégias pedagógicas junto com toda a sociedade para poder fazer enfrentamento a essa concepção. É extremamente difícil, porque a gente tem um poder midiático, a gente tem um poder político e a gente tem uma conjuntura econômica que está afinada com essa ideia de destruir com a concepção de direitos humanos. Mas a gente precisa pensar em estratégias de como que essa população como um todo possa se reconhecer enquanto sujeitos de direitos e entender que direitos humanos não é aquela concepção de direitos humanos para bandido e que no momento que a gente pensa numa lógica de acabar com direitos humanos, a gente acaba com os nossos direitos enquanto sujeitos. Porque no momento que as pessoas não têm direito à saúde, educação, toda uma sociedade sofre, e não somente um grupo específico, como se prega, né? Então, para mim, que eu tenho dinheiro, não vai ter problema nenhum se diminuir a questão de recursos. Não, vai sim. Porque certamente a questão da violência que a gente é exposto vai aumentar, isso é uma série de questões. Então, entender para além desse fragmento, ele é fundamental. É um desafio, como fazer esse diálogo com a sociedade, mas ele é fundamental. Então, nossas ações elas têm que ser um desafio macro de pensar o interno, pensar junto com as crianças, adolescentes e jovens, mas também junto com a sociedade civil. E daí a gente começa com os pais desses jovens que a gente atende, com os próprios jovens, isso é, aos poucos, gradativamente, acho que pensando em estratégias, né? E a segunda pergunta, né, que é considerando, né, o contexto atual, se eu acredito, né, em alguma mudança diante dessa conjuntura, né, tecnológica, midiática, que vem disseminando essa ideia contrária de direitos humanos. E eu acredito que sim, né, porque apesar de ter um avanço dessa ideia conservadora, cada vez mais tendo adeptos, realmente se tem, a gente também tem ações de enfrentamento a essa realidade. E essas ações a gente tem que fazer também coletivamente, né. Eu vou citar uma das ações que está acontecendo aqui em Porto Alegre, que eu participo, o Observatório Juventudes participa, várias instituições vêm participando, que é a chamada Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil. Porque a gente percebe, né, enquanto universidade, enquanto pessoas que estão atendendo lá na realidade, que estão lá no CRAS, no CREAS, nas escolas, estão percebendo essa realidade de mortalidade juvenil, resolveram se unir e pensar estratégias de enfrentamento a essa realidade, que cabe também à perspectiva da problematização de quem é esse jovem que morre. Esse jovem que morre não é aquela ideia do bandido bom, bandido morto, né? Então, tentando romper essas questões. Então, essas ações coletivas de organização que está para além do espaço institucional de articulação com outras instituições, eu vejo muita potência. E isso, eu percebo que tem uma série de um movimento que não aparece, que não está na mídia, mas de pessoas se posicionando e que muitas vezes a gente não percebe e a gente não se articula. Então, a articulação desses movimentos coletivos são fundamentais. Por exemplo, eu sou conselheiro também do Conselho Federal, Conselho Regional de Serviço Social aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está propondo para o dia 11 de dezembro, né, uma reunião, ainda não tem data certa, ainda não tem um local definitivo, mas é uma reunião que tem como pauta a unificação de bandeiras de lutas coletivas em favor dos direitos humanos. Porque a gente percebe vários movimentos sociais, várias instituições que lutam de maneira descolada. Então, bom, é um momento de também tentar, a partir desse espaço do Conselho, reunir esses sujeitos para pensar esses elementos coletivos. Então, penso que essas ações, né, que são coletivas, de dar visibilidade para isso, são fundamentais. Elas existem, elas não aparecem muitas vezes, a gente não percebe, ela não tem mídia, mas são questões que são importantes de serem consideradas. Eu acredito que individualmente a gente não vai conseguir mudar nada. Eu acho que a coletividade, por mais difícil que é, e o espaço coletivo é um espaço dificílimo, mas ela é fundamental. Okay. Não. Professor, muito obrigada.
A gente percebe que são muitos os sinais e as pistas, né, a partir dessa sua explanação, né? Claro que será necessário também alguns momentos para maior aprofundamento. As pessoas precisam também mergulhar um pouco nessa ferramenta, nesse documento que está disponível na internet, na página da Brasil, né? Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens, Diretrizes para o Brasil Marista. Ele está disponibilizado na www.umbrasil.org.br. Tem alguns vídeos relacionados. Outras iniciativas relativas ao posicionamento institucional enquanto a maioridade penal estão presentes lá no site, vocês podem ter acesso ao tabuleiro que diz como você se percebe a favor ou contra a redução da maioridade penal. Tem um jogo lá nessa carta que você clica e para você entender se você for a favor, né, que violação estão acontecendo a partir desse seu posicionamento. Então, é bem legal o material. A nossa representação nos espaços de defesa no CONANDA, no Fórum Nacional e outros espaços pelo Brasil inteiro. A gente é uma luta constante. E a questão a participação e protagonismo de cada menino e menina, né, nesse chão desse país, né, atendido por nós, e além muros, né, porque eu trabalho também além muros, e pensar também na transversalidade de todas as ações que a gente já faz muito bem, não é? Nas unidades maristas, em todos os espaços de atuação. É também escrever a história do marista no país, né, em todos os lugares que estão, para fazer mudanças estruturantes nesse cenário de direitos humanos. Porque o principal sujeito a ser atingido efetivamente são esses sujeitos de direitos que a gente tanto defende. Então, muito obrigada. Eu vou passar para suas considerações finais, agradecer a cada um e cada qual, né? Dizer que todo esse material que não foi projetado, mas que há um PowerPoint que a gente vai disponibilizar no site, com as imagens, com a matéria, tá? Vai estar tudo disponível para vocês. Eu vou passar a palavra para as considerações finais e a gente encaminha para o encerramento. Então, primeiramente, agradecer, né, o convite, a possibilidade de estar dialogando aqui desse tema tão importante, ressaltar, né, a nossa trajetória, né, enquanto marista, que é isso que a Eulália traz. A gente já trabalha na perspectiva dos direitos humanos há muito tempo, que isso faz parte, né, da nossa instituição, do nosso carisma, está na nossa missão. Isso as nossas ações de direitos humanos são múltiplas e é fundamental que a gente possa conhecer essa ferramenta como a Eulália traz, e quem puder, né, ler na íntegra, pensar nessas ações que a gente vem desenvolvendo cotidianamente. São muitos os desafios, mas a gente precisa estar conectado e articulado, né, enquanto rede, cada vez mais, para fazer enfrentamento a essa realidade e para poder dar conta, né, desse contexto que vem se desenhando nada favorável para a garantia dos direitos humanos para crianças, adolescentes e jovens. Então, é uma luta constante. Gostaria de agradecer a todos que puderam estar presentes ou estar online conosco, e sempre é um prazer estar discutindo quanto a isso, e podem contar comigo no material ali. Eu deixo o meu e-mail também para a gente poder, depois de qualquer dúvida, a gente poder também estar dialogando. A gente sabe que o espaço também ele é curto, mas quem quiser depois fazer um contato, eu fico à disposição de todos vocês, e seguimos a luta, porque para nós luta é verbo, né? Não é luto, é luta. Isso aí, certo? Obrigado. Excelente, professor. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Gostaríamos de registrar a presença também da Francine Junqueira, que também é da Brasil, que está aqui em Curitiba conosco nessa transmissão. Dizer que, então, todo o material vai estar na página da Brasil, né, www.umbrasil.org.br. Se tiverem algumas perguntas que vocês não conseguiram encaminhar, podem encaminhar para os nossos e-mails, sombra@umbrasil.org.br e ivonir@umbrasil.org.br. E nós tentaremos compilar, dividir com o professor algumas questões, né, professor? A gente tenta responder posteriormente.
Muito obrigada, cada um em cada qual, e saímos daqui com a esperança de que cada vez mais devemos procurar fortalecer essa cultura de defesa de direitos humanos na nossa prática, em resposta à nossa missão institucional.